Irmãos, nós vamos, com a ajuda do Senhor, estar analisando hoje um tema muito interessante para nós, sobre a cura de Jesus. É uma cura perfeita e total. Vocês sabem que em todas as religiões do mundo há cura. No meio evangélico há cura, no meio católico há cura, Espiritismo a cura, no budismo a cura. Então, todas as religiões do mundo, elas curam. Mas, irmãos, o que nós vamos analisar hoje é a cura feita pela religião e a cura que é segundo Jesus. Como que ele cura? Jeremias, o profeta Jeremias, ele vai dar para nós, ou mostrar para nós, é o Pai mostrando através do profeta Jeremias, como que muitas vezes a religião cura. Por exemplo, Jeremias 8:11, a Bíblia diz que eles curam superficialmente a ferida da filha do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Então é uma cura sintética, superficial. É uma cura, vamos dizer assim, câncer, é uma cura de qualquer moléstia, mas que não vai tocar a essência da doença, que é o pecado. O pecado é uma tragédia. Irmãos, todo ser humano que nasce neste mundo, ele é carente. A nossa carência não é de coisas. O inimigo das nossas almas já colocou na mente de muitos para que eles pensem que para ter uma vida bem-sucedida, basta engrenar em uma religião e fazer ali bastante propósito com Deus. Então Deus vai trazer prosperidade para essa vida. Então eles vão em busca disso. E quando um povo, seja um campo de futebol ou numa reunião da igreja, onde verdadeiramente a centralidade não é Cristo, é a obra do Calvário, irmãos, é a mesma coisa. Hoje religião virou, aliás, hoje a maioria dos esportes virou religião. As pessoas têm um compromisso com aquela equipe e choram e brigam e se matam por causa de perseguindo aquilo que não é nada. Irmãos, nós somos tendenciosos a nos distrairmos daquilo que é tudo, que é o nosso amado Senhor. E quando nós nos distraímos de Cristo, nós sempre teremos retrocesso na vida cristã. Irmãos, isso é pernicioso, isso é gravíssimo demais. Então hoje vamos considerar juntos, à luz da palavra de Deus, como que Jesus, aliás, quantas curas Jesus fez? Muitas curas. Ele fez um sinal maravilhoso, vocês se lembram? Em João capítulo 2, nas bodas de Caná, quando acabou o vinho. E o vinho, diz a Bíblia, lá em Juízes, que ele é o símbolo da alegria. Naquele dia específico, tinha acabado o vinho na festa de casamento. Então naquela época o vinho era uma bebida tradicional, alegrava todos os convidados. Então, eles tomavam muito vinho. Servia primeiro o vinho bom, depois que as pessoas estavam já esquentadas, naquela alegria, então eles serviam o vinho inferior, porque agora não tem problema, se eles não vão nem saber identificar, porque está num estado de um contágio emocional por causa da bebida. O álcool, ele mexe com as pessoas. Mas acabou o vinho. Maria disse para Jesus, acabou o vinho. Ela queria que a hora dela fosse feita, dizendo para o filho. Mas Jesus disse, não é chegado a minha hora. Ou seja, ele estava dizendo para Maria, a hora de vocês é todo instante, mas a minha hora não é chegada ainda. Então, ele pediu para que trouxesse 6 metretas, aquelas jarras grandes de água,
6 é número de homens. Ele pediu que enchesse de água e disse para aqueles serventes: levai agora ao mestre-sala. O mestre-sala era um provador de vinho especial que era treinado para identificar aquela boa uva, de onde vinha o bom vinho. Então trouxeram aqueles 6 jarros da água transformada em vinho. Quem sabia? Só os serventes, porque eles colocaram água e parece que foi num passo de mágica, né? Não foi nada disso, irmãos. Então, quando o mestre-sala experimentou aquela água transformada em vinho, ele tomou o vinho, ele disse assim, imagina ele procurando o noivo. O noivo, é costume em todas as festas de casamento servir primeiro o bom vinho, mas tu guardaste o bom vinho para o final? Imagina a cara do noivo. Nós servimos o bom vinho primeiro. Não, o bom vinho é esse aqui. Queridos, então ali foi um sinal, mas por que Jesus transformou água em vinho? Porque ele tem poder? Não. Porque ele, em João 15:1 diz, eu sou a videira verdadeira. Irmãos, tudo que Cristo criou, tudo que o Pai criou na pessoa de Cristo, que a palavra fala em João 1:4, que todas as coisas foram criadas por meio dele. Então, ele é a fonte de todas as coisas. De toda a criação de Deus, ele é a fonte. Então, ele transformou a água em vinho porque ele é a videira verdadeira. É dele que sai o bom vinho e todas as coisas mais. Os milagres que Jesus Cristo fez, todos foram feitos pelo Pai em Jesus. Era o Pai quem fazia. Jesus estava na dependência do Pai. Vivia uma vida de comunhão com Ele, de intimidade com Ele. Mas a cura que eram realizadas pelo Senhor era uma cura plena, perfeita e total. Nós vamos ficar impressionados aqui com esse texto. Vamos abrir no Evangelho de Marcos, capítulo 2. Marcos, capítulo 2. Vamos ler alguns versículos aqui. Vamos ler o 1 e o 2, o 5, o 7, o 10 e o de 10 a 12 depois. Vamos ler inicialmente os 2 primeiros versículos que diz assim. Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 1 e 2. Depois nós vamos ler o 5, depois o 7, depois do 10 até o 12, que diz assim. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Era a casa de Jesus. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Presta atenção aqui no detalhe importante, que o que Jesus fazia era anunciar que o reino de Deus havia chegado. Ele proclamava a palavra, ele é aquele que anunciava as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Agora, irmãos, olha o versículo 5. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Versículo 7. Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? Agora o versículo 10. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando. Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Vamos ter uma breve palavra de oração. Pai, te damos graças
por essa manhã que o Senhor preparou para nós, tão gostosa, Pai. Te louvamos, porque é o Senhor quem tem nos congregado. Pedimos, ó Pai, nesta manhã, que Teu Espírito venha trazer a revelação da Tua palavra, venha trazer iluminação aos nossos corações, sabedoria para compreendermos as Escrituras em profundidade. Tira dos nossos olhos as escamas, para que nós possamos enxergar claramente, e fala conosco, porque nós, como Teus filhos, queremos ouvir a Tua voz. Continue, Pai, movendo para nós, distante de nós aquilo que nos afasta de Ti, e nos edifique como igreja do Senhor, e que o Teu plano, o Teu propósito para esse tempo, o Senhor venha cumprir em cada um de nós, Pai. Entregamos nas Tuas mãos a Tua palavra, a abençoes e traga para nós, para que possamos então reparti-la e desfrutá-la de toda a realidade espiritual que há na pessoa de Cristo Jesus. É no nome dele que nós oramos. Amém. Irmãos, aqui logo no versículo 1, fala que Jesus estava aqui em sua casa. Então, quando ele estava ali, uma multidão se amontoou para ouvi-lo, o que ele tinha para dizer. As pessoas, elas estavam tão ansiosas, alguns eram para ouvir de fato, mas outros queriam ser curados. Tinha muita gente doente naquela época, era uma época difícil. Agora, muitos tinham ele como um curandeiro, buscava nele curas, irmãos. Hoje em dia, você pode prestar atenção. Quando você se depara com uma pessoa que está com uma doença terrível, elas vão procurar primeiro os médicos e ver que não tem mais jeito, aí elas vão procurar o Senhor. E já teve pessoas que foram curadas buscando o Senhor, a comunidade orou, e eles foram curados, tratados, depois que estavam bons, recuperados, viraram as costas para o Senhor. Então, queridos, essas curas às vezes acontecem para Deus mostrar que Ele ainda cura no meio do seu povo, mas que nem todos que serão curados voltarão a Ele. De 10 é 1%. Isso está muito claro quando aqueles 10 leprosos foram curados, lembra? Jesus curou os 10 leprosos e eles se foram, mas um voltou para agradecer, para louvar ao Senhor. Jesus disse: onde estão os outros 9? Não eram os 10? Cadê os outros 9? Então vai ser apenas 10%. Um pequenino grupo de pessoas que vão ao Senhor, não para buscar as suas curas, mas para buscar a Ele, para ter intimidade com Ele. E aquele povo chegou ali na casa onde o Senhor morava, eles bloqueavam até mesmo a porta ali de entrada, era muita gente. Jesus, ele acabara de vir de um tempo de oração com o Pai. Jesus, quando entrou na casa dele, o lugar que ele estava, que a gente vai ver o texto aqui, era em um local onde ele estava em profunda intimidade com Deus, o Pai. Então, ele tinha naquele momento ali o poder do Senhor para efetuar as suas curas, e a unção do Senhor estava sobre ele para curar, como diz lá Isaías, capítulo 11, Isaías 60, a partir do verso 1, que o Espírito do Senhor está sobre mim, aí foi para curar, etc. Mas veja aqui, irmãos, Lucas, capítulo 5, vamos ler os versículos 16 e 17. Vai mostrar aqui que Jesus, ele tinha o contexto dessa cura que Jesus fez com esse paralítico. Capítulo 5 de Lucas, versículos 16 e 17, vai mostrar onde Jesus estava. Por isso que é bom a gente pegar nos evangelhos sinóticos, onde é
relatado ali esse mesmo evento. Olha o versículo 16, 5:16. Eles, porém, se retiraram para lugares solitários e oravam. Jesus e seus discípulos. Agora veja aqui. Ora, aconteceu que, num daqueles dias, estava ele ensinando e achava-se ali assentados os fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Mas este poder veio para ele, para os seus discípulos também, porque eles retiravam para lugares solitários e oravam. Ontem nós começamos aqui a falar de um tema, o poder da oração, e claro que não deu tempo de nós chegarmos, nem mesmo sequer, acabando a introdução, tivemos que cessar, porque já tinha ultrapassado o horário, nós fomos 15 minutos a mais. Mas, sem ter uma intimidade com o Senhor, irmãos, nós não vamos ter, de forma nenhuma, ainda que sejamos filhos de Deus, ainda que cremos que Cristo morreu e ressuscitou, e nos incluiu na sua morte e ressurreição, somos filhos de Deus, mas se vivermos uma vida distraídas de Cristo, ou seja, de uma intimidade com Ele, numa relação com Ele, a sua palavra, nós não teremos a manifestação do poder do alto para efetuar curas, milagres e etc. Muitas coisas. Percebe aqui que a palavra fala que eles estavam num lugar solitário e oravam, Jesus e seus discípulos. E depois, a palavra fala aqui que, vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Isso é importante que nós venhamos a saber. Então, queridos, esse paralítico aqui, na qual nós acabamos de ler alguns versículos, ele foi cativo a Jesus, cativo de uma enfermidade, ele era paralítico. Nós vamos ver o que tinha por detrás dessa paralisia, né, para a gente ter uma noção clara e exata daquilo que Cristo é e fez, e amar mais o Senhor. Porque, irmãos, eu penso que todos os sinais que acontecem na Bíblia, no Evangelho de João, e as curas que Jesus Cristo fez e também faz nos nossos dias, não tem outra finalidade. Primeiro, é para que o Pai seja glorificado no Filho, e o Pai é glorificado no Filho em todas as atitudes que Jesus fazia. Então ele vem mostrar que o Pai é poderoso, ele é o único que tem poder para curar. E a cura de Jesus é uma cura muito especial. É uma cura plena, uma cura perfeita, uma cura definitiva. É maravilhoso demais. Então aquele paralítico, ele foi cativo de uma enfermidade, ele era paralítico. Mas, queridos, ele voltou livre. Aquele paralítico, ele era doente. Pensa, irmãos, um paralítico que só vivia acamado, não podia andar. Então, qual que era a situação dele? Pobre, desamparado, porque quem que vai valorizar paralítico? Hoje em dia nós percebemos que tem muitos filhos que não valorizam nem os pais que têm. Os pais que lutaram, que trabalharam de sol a sol para que o filho fizesse uma faculdade, os filhos se formam e vão embora, esquece dos pais. E os pais ficam aí a esmos, e com o tempo vem as doenças, vem a velhice, e os filhos colocam eles nos asilos. Então esse paralítico aqui, para os pais era um peso. Ele era pobre, desamparado, irmãos, e também oprimido, porque uma pessoa doente, ela é oprimida, ela fica deprimida também, por causa da opressão. Estou colocando isso para que os irmãos imaginem como estava esse paralítico, como que ele era um homem que sofria bastante. Então, ele vivia, vamos dizer assim, num completo ostracismo social. Paralítico, até mesmo na nossa época aqui, irmãos, quando você se depara com uma pessoa
no avião, no ônibus, a pessoa tem aquela dificuldade para ser locomovida. Tem muitos que falam, puxa, olha o cara lá, puxa, mas que coisa, não sei para que fica em casa. Essas pessoas que andam de cadeira de roda têm que ficar em casa, não pode ficar viajando. Eu já ouvi isso, irmãos, no avião. Pessoas na minha frente. Aquilo traz uma dor para o coração terrível. Então assim era esse paralítico, totalmente desolado, abandonado à sua triste sorte. Que terrível é isso, irmãos. O seu corpo, ele estava, sem sombra de dúvida, surrado pela doença, paralisia, totalmente imobilizado. E a sua alma, como é que estava a alma desse paralítico? Para pensar um pouquinho. A alma dele talvez estava assolada pela culpa. Imagina, se você tivesse paralítico hoje, não pudesse desfrutar do que aqueles que estão livres dessas paralisia fazem. Você escuta, você vê pessoas conversando, foram para a praia, foram não sei para quê, e você está paralítico, você não pode, você é um peso, você é um estorvo. Você é deixado de lado. Assim era esse paralítico. Eu creio também que ele era uma pessoa muito debilitada, irmãos. Ele era debilitado e a sua imobilidade na qual ele tinha eram as marcas da sua vida. Era um homem cativo da doença e ele era também, podemos dizer assim, sem medo de errar, ele era um homem cativo, ou vamos dizer, prisioneiro de esperança. Talvez ele tinha até um resquício de esperança, mas ele estava preso àquilo. Então, que esperança que ele tinha? Qual era a esperança? Agora, irmãos, louvado seja o Senhor. Eu conheço muitos cristãos que perderam perna, braço, ficaram paralisados numa cadeira de roda, mas eles criam no Senhor. E o Senhor não os curou. E como que eles viviam? Esse paralítico aqui, a gente está vendo o lado negro da vida dele. Ele era... Porque a palavra fala, irmãos, que o ímpio, ele não tem esperança. A esperança dele diz que é a última que morre. E Provérbios 11:7 fala que morrendo o ímpio, morre a sua esperança. Diferente daqueles que creram em Cristo. Irmãos, quando Cristo veio a este mundo em carne, Ele veio para trazer a revelação do Pai para nós. Ele trouxe Deus o Pai para nós, para que nós o conhecêssemos em Cristo. Que maravilhoso Senhor, que Ele aceitou quando Ele disse lá em Isaías capítulo 6, quando o Pai, naquela reunião da Trindade, a quem enviarei, quem há de ir por nós? Irmãos, bendito seja o Senhor, porque Ele disse assim, eis-me aqui, envia-me a mim. Então o Pai o enviou, o Senhor Jesus Cristo, a este mundo em carne, e Ele veio para fazer em primeiro lugar, irmãos, a vontade do Pai. João 4,34. A minha comida, disse o nosso Senhor, é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E que obra foi aquela? Jesus, ali na cruz, Ele veio para nos curar da nossa essência pecaminosa. O pecado, quem está atrelado ao pecado, está sujeito a qualquer tipo de enfermidade manifesta. Pecado é a pior coisa, irmãos. E Cristo, Ele cumpriu os mandamentos por nós. E Cristo, depois Ele subiu no Monte Calvário, se entregou para ser crucificado. Jesus foi surrado, bateram nele, arrancaram o pedaço da barba dele. Que ódio que o povo tinha dele, dava murro na cara dele.
e dizia para ele: profetiza-nos, quem é que te bateu? Ó Cristo. E depois puseram a cruz no chão e o crucificaram ali naquela cruz. Que sofrimento foi aquele, irmãos, com a coroa de espinho e seu sangue vertendo, e a hemorragia começando ali a surtir todo o corpo dele, e o levantar aquela cruz, ele ali crucificado, por amor a cada um de nós, porque Apocalipse fala que aquele que nos ama e pelo seu sangue nos purificou dos nossos pecados. Quando a cruz foi erigida, ele ali pregado, ele disse em João 12:32 que iria nos atrair no seu corpo. Ele nos puxou para ele, puxou todo quanto é tipo de tranqueira, igual eu e você. As nossas mazelas foram colocadas em Cristo, as nossas imbecilidades foram colocadas em Cristo, as nossas falcatruas foram colocadas em Cristo, a nossa arrogância foi colocada em Cristo, a nossa mania de grandeza foi colocada em Cristo, os nossos pensamentos esquisitos foram colocados em Cristo. E a Bíblia fala que ele morreu, mas a Bíblia diz que nós também morremos com ele. Porque lá está escrito que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado fosse destruído, e nós não venhamos a servir mais o pecado como escravos. Fomos justificados, morremos com ele, fomos para a sepultura juntamente com Cristo. Mas ao terceiro dia, irmãos, que glorioso foi aquilo, irmãos. Bendito seja o Senhor por cada vida que mediante a graça Deus levou a crer. Que Efésios 2, 5 e 6 fala assim, que estando nós mortos espiritualmente, em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Ele, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Irmãos, vida nova, vida eterna, vida de Cristo. Então nós temos uma viva esperança. Esse paralítico aqui não tinha uma viva esperança. Ele não tinha esperança. Abram comigo em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. 1 Pedro, carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 3. Irmãos, aprecie e desfrute da palavra de Deus. Veja que lindo aqui, irmãos. Veja a obra que Cristo fez no Calvário. Veja os benefícios que veio para mim e para você. Diz assim, verso 3. 1 Pedro 1, 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou, nos fez nascer de novo, nos deu uma vida nova, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Irmãos, nós temos agora não uma esperança que se acaba na sepultura, mas nós temos uma viva esperança. Você sabe por quê? Lembra de Colossenses 1, 27? Cristo dentro de vós, a esperança da glória. E essa esperança é uma viva esperança. Irmãos, e por que muitas vezes nós vamos buscar prazer nas coisas deste mundo, irmãos? Nós temos que aprender a nos regozijar em Cristo. Ele é a nossa alegria, Ele é a fonte da alegria. Nós temos a fonte da alegria que é Cristo. Você vê aqui, irmãos, e Provérbios 14, 32, ele vai dizer o seguinte, que morrendo o homem justo ainda tem esperança, porque a nossa esperança é uma pessoa. Eu acho tão lindo aquele texto lá de João 11, 25, Jesus disse para Marta, eu sou a ressurreição e a vida,
Quem crê em mim, quem está unido comigo, ainda que morra, viverá. Que lindo, irmãos, que lindo. Então, queridos, aquele paralítico, ele vivia na prisão do seu leito, vítima de uma triste enfermidade física. Não era só uma enfermidade física, era uma enfermidade emocional, uma enfermidade existencial também, irmãos. E o que era mais importante, espiritual. Ele era vazio de tudo isso. Ele não tinha uma identidade. Percebe, irmãos? Mas, ao ser levado por aqueles 4 amigos a Jesus, irmãos, ele foi levado a Jesus. Irmãos, nós temos tanta gente nessa cidade paralisada espiritual, e você sabe que elas são enfermas e doentes, e você não leva elas a Jesus. E por que não leva? Nós gostamos de levar para a religião, né? Não, temos que levá-la a Jesus. Como Pedro disse para aquele coxo, aquele moribundo, estava à porta do templo de Formosa pedindo esmolas. Quando Pedro e João iam entrar naquele templo, na hora da oração, a hora nona, 3 horas da tarde, era colocado ali aquele coxo. Ele orou para Pedro e João, esperando receber alguma esmola, algum dinheiro. O que Pedro disse para ele? Eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E ele se levantou e começou a pular igual um bezerro novo, de alegria, porque ele estava livre, ele não era mais uma escória da sociedade. Quando aqueles 4 amigos, que amigos tinha aquele paralítico, hein? Porque aqueles 4 amigos sabiam que Jesus poderia curá-lo, e assim eles o fizeram. Eles não se importaram com qualquer tipo de obstáculo, mas levaram aquele paralítico a Jesus. Vocês se lembram do que Pedro disse lá em 1 Pedro 2,24? Ele disse assim: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, e por suas feridas fostes curados. Cada ferida de Cristo ali na cruz era uma enfermidade nossa, que Ele estava levando ali no seu corpo. Seja das mais simples, as mais simples, às vezes nós não damos tanto valor para elas, mas Ele veio curar também a nossa rabugentice, a nossa implicância. A nossa implicância, a nossa rabugentice, às vezes adoece as pessoas. A nossa chatice. Será que tem gente chata? Falei com o irmão essa semana. Se tem um povo que é chato, é o tal do crente, sem novo nascimento. É insuportável, irmãos. Até na forma de cumprimentar, misericórdia. Não vejo amor, não vejo graça, não vejo misericórdia. Nós estamos buscando a presença de Deus. Se Cristo é a nossa vida, habita em nós, está buscando o quê? Busque a Ele, vai ter intimidade com Ele. Parece que eles mudam até a entonação da voz, né? Nós somos servos do Deus Altíssimo. A boca, misericórdia, irmãos. Então, aquele paralítico, ele foi buscar cura, e o que ele encontrou, irmãos? Salvação. Ele encontrou uma salvação plena, perfeita. Ele foi buscar uma cura e ele achou uma solução para a eternidade. Ele foi salvo pelo Senhor. Ele ganhou a vida eterna.
eterna. 1 João 5,12 está escrito assim: aquele que tem o Filho tem a vida, vida eterna. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. O que eu tenho que fazer para ter o Filho? Tem que aceitar Jesus? Mentira! Jeremias 1,12 fala que Deus disse assim: eu velo sob a minha palavra para a cumpri-la. Aceitar Jesus não é bíblico. A palavra fala assim, que Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16, que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aceitar e crer, a distância é muito grande. A palavra crer significa estar unido a. Aceitar Jesus, parece que ele está ali no supermercado, me aceita, por favor, me aceita. Não, irmãos, é para aquele que nele crê. Jesus falou em João 7,38, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Paulo diz em 1 Coríntios 15,2, se nós não crermos como está escrito, a nossa crença é uma crença em vão. Por isso que muitos crentes estão morrendo hoje crendo que são filhos de Deus, porque falaram para eles que eles tinham que vir à frente, aceitar Jesus, ser batizados e cumprir os mandamentos e a doutrina da igreja, que eles seriam salvos. É uma mentira. Jesus disse em João 5,24, em verdade, verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entra em condenação, mas já passou da morte para a vida. Ouve a palavra e crê naquele que enviou. Jesus. 1 Pedro 1,23 diz assim, porque fostes regenerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. É pela palavra da verdade. Mais um texto, Tiago 1,18. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou, fez nascer de novo pela palavra da verdade. Por isso nós temos que ter muito cuidado e discernimento na palavra, irmãos. Senão nós vamos ser enganados, adoecidos até com a religião. Misericórdia. Queridos, o paralítico, ele foi carregado por 4 amigos. Mas depois, quando ele encontrou Jesus, ele voltou carregando a sua maca, o seu leito. Imagina só, irmãos. Tem tantas lições aqui para nós analisarmos, que o nosso tempo, infelizmente, é muito escasso. Eu queria ter, se nós não almoçássemos hoje, ficássemos até às 6 da tarde aqui para nós esmiuçar esse texto aqui, nós iríamos ser muito enriquecidos, irmãos. Mas nós temos um tempo e deve ser respeitado esse tempo. Mas, irmãos, vamos analisar um detalhe aqui que é importante. Esse paralítico aqui, ele não poderia por si mesmo ir até Jesus. Ele não poderia. Então ele estava impedido de se mover. Por quê? Pois ele era coxo, ele era uma pessoa entrevada, paralítica, suas pernas não se movimentavam, seus músculos estavam todos atrofiados e talvez a sua coluna vertebral estava paralisada. Não tinha como, irmãos, ele ir até Jesus. Imagina se não fosse esses 4 amigos, ele ficava lá, ia morrer, ia para o inferno, paralítico. Imagina como é que estava o estado interior deste paralítico, irmãos. Agora vamos ver aqui 4 atitudes fundamentais, que sirva de lição para nós também. 4 atitudes fundamentais desses amigos, que vamos dizer assim, que são dignas de ser imitadas por nós. Imitadas por nós. Primeiro, em primeiro lugar, aqueles 4 amigos de Jesus, eles tiveram visão. A visão na nossa vida determina a nossa maneira de viver.
Sem visão, o povo perece, seja no seu trabalho, seja no seu lar. Se não tiver uma visão administrativa, você vai comprar o cartão, você vai ficar pobre, paupérrimo, sem visão, em todas as áreas da nossa vida. Então, aqueles 4 amigos do paralítico tiveram essa visão. Por que tiveram visão? Porque eles ouviram falar de Jesus, sabiam que Jesus era o único que podia curar esse paralítico. Então, e outra coisa que é interessante, a visão, guarde bem isso, irmãos, a visão, ela vai determinar a ação. Lembra quando Deus resolveu libertar o povo de Israel do Egito? O que Deus fez? Se manifestou a Moisés. E Moisés era um homem muito observador, ele era muito inteligente. Pastorava ovelhas. De repente, naquela época no deserto, aquelas sarsas, elas se deslocavam, apodreciam, iam seca e pegavam fogo. Era muito comum, muito normal, muito quente ali. E Moisés sempre via, sempre observava. E ela vai pegar fogo, pegou fogo. Mas de repente tinha uma lá que começou a pegar fogo. Mas aquela sarça não se consumia. Lembra que Moisés disse lá em Êxodo 3? Vou lá para ver, visão, esta grande maravilha. E ele viu que a sarça estava queimando e não se consumia. E aí Deus, no meio da sarça, falou com Moisés. Lembra? Moisés, tira a sandália dos pés, porque o lugar que tu estás pisando é terra santa. Alguns eruditos bíblicos vão dizer que aquela sandália de Moisés era a última coisa que ele tinha, que ele trouxe lá do Egito. Tira. Então Deus queria despir Moisés. Já trabalhou com ele durante 40 anos. E agora despiu da sua sandália. E lembra depois o resultado desta visão? Vem agora e eu te enviarei a Faraó. Então a visão sempre determina uma ação em nossas vidas. Se você buscar visão espiritual do Senhor na palavra de Deus, você vai ser um acionista. Você vai ter, não acionista no sentido assim de investir na bolsa, um acionista, ter uma empresa, não. Você vai ter muitas ações ordenadas pelo Senhor da glória. E o apóstolo Paulo vai dizer, em Atos 26, verso 19, ele vai dizer o seguinte, que eu não fui desobediente à visão. Sabe qual foi o resultado da visão do apóstolo Paulo? Jesus disse lá para Ananias, este será para mim um vaso que eu vou usá-lo, eu vou mostrar para ele o quanto ele importa sofrer pelo meu nome. E assim foi Paulo, apóstolo Paulo, o bandeirante do Evangelho. Começou a anunciar e nós temos as suas cartas, suas 13 cartas maravilhosas em nossas mãos, cheio de graça, de sabedoria. Irmãos, é maravilhoso demais. Então, queridos, uma das coisas aqui que a gente deve atentar, que aqueles 4 amigos dele carregaram aquele paralítico. Primeiro, como é que eles carregaram? Primeiro, eles carregaram na mente, carregaram no coração e carregaram também nos braços. Visão. Porque quando chegaram ali, irmãos, quais foram os obstáculos ali que eles encontraram? Primeiro, a multidão na porta se acotovelavam, queriam entrar para ser curado. E eles ali, a multidão não ia deixar aquele paralítico passar. Nós estamos aqui, nós chegamos primeiro, vai lá. Hoje em dia ninguém tem misericórdia de ninguém não, irmãos. Antigamente, quando chegavam idosos na fila de um banco, por favor, vem aqui na frente. Hoje não, fica lá, ninguém se importa. Então o governo criou leis para que tenha prioridade. E quando aquele idoso vai na frente por direito, aquele que está atendendo
já faz uma cara. O que está fazendo aqui? Vai morrer em casa. É um desamor reinante, irmãos. Estamos vivendo esses últimos dias. Então, queridos, eles queriam ver Jesus, aquela multidão, então atrapalhava. Como é que eles iam entrar? Qual outro obstáculo que eles encontraram ali? A subida até o telhado. Irmãos, quando você, de repente, compra uma geladeira nova e você mora lá no terceiro andar e não tem elevador, subir com uma geladeira ali pelas escadas já é complicado. Agora um paralítico, é muito difícil. Às vezes estou falando para vocês ler a Bíblia e pensar um pouquinho, meditar, para que Deus mostre para nós as realidades que enfrentou aqueles 4 amigos daquele paralítico. Esses eram amigos de verdade porque levou o paralítico a Jesus. Levaram lá. Então, queridos, aqueles 4 amigos tiveram visão e também determinação. Eles deram um passo à frente. Então, queridos, descer o paralítico onde Jesus estava, lá também era muito difícil. Era muito difícil. Mas eu penso, irmãos, que Jesus sabia desse paralítico lá fora. E Jesus era muito educado, poderia pedir licença? Não, mas... Ali é uma lição muito interessante, que nós também precisamos, para levar pessoas a Cristo. Nós vamos encontrar muitas dificuldades, rejeição da família, rejeição de amigos. Então você tem que orar por tudo isso, para você ter fruto na sua evangelização, senão você não vai levar ninguém a Cristo. Hoje nós levamos Cristo para as pessoas, mas o inferno se levanta. Quando você leva as pessoas para a religião, o Satanás até pega na sua mão, vamos lá, mas quando é para levar onde a palavra de Deus é ministrada e pregada, o inferno inteiro se levanta. Há tantas dificuldades, irmãos. E esses amigos do paralítico sabiam dessas dificuldades e não mediram esforços e levaram. Agora, por que eles abriram o telhado lá e desceram ele com cordas diante de Jesus? Sabe por quê? Jesus, as curas que ele fazia, ele gostava de cruzar os olhos. Entende, irmãos? Ah, você está curado aqui, em nome de Jesus, vai para casa. Não. Ele queria um contato. Lembra daquele cego Bartimeu que foi levado a Jesus? Vai lá, ele te chama. Ele largou da capa e foi, estava diante de Jesus. Jesus perguntou para ele: que tu queres que eu te faças? Senhor, que eu torne a ver. Seja feito conforme a tua fé. Agora imagina ele abrindo os olhos. Quem que ele viu diante dele? Jesus. Imagina a alegria daquele cego. Agora, irmãos, um detalhe que é muito importante. Quando aquele paralítico foi colocado na frente de Jesus, Jesus viu tudo aquilo, colocou na frente dele, aí o paralítico e Jesus cruzaram os olhos. Jesus viu a fé daqueles 4. Aquele paralítico estava desesperançado, imobilizado. Coisa linda aconteceu ali, irmãos. Lembra o que Jesus Cristo disse para eles? Abra lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 2. Agora, todo aquele esforço eles fizeram. Abriram o telhado, desceram ele ali nas cordas. Agora o problema era com Jesus. Agora o problema era com o nosso amado Senhor. Eles foram ousados na determinação e levaram aquele homem a Jesus. Agora aqui, irmãos, quero deixar uma lição para os irmãos. A persistência engenhosa daqueles homens nos ensina quando um caminho está bloqueado,
nós devemos buscar o outro. Eles não puderam entrar pela porta, então foram por o outro. Agora, veja o que Jesus disse aqui no versículo 5, 2:5 de Marcos. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Deixa eu explicar algo para os irmãos aqui muito interessante. A obra de Jesus aqui, irmãos, ela foi completa, porque Jesus perdoou e curou. Primeira coisa, Jesus cuidou da alma e do corpo e resolveu na vida desse paralítico uma coisa de tempo e de eternidade. Qual foi a primeira cura que foi aqui? Foi da sua paralisia? O que Jesus curou primeiro no paralítico aqui? Filho, perdoados estão os teus pecados. Jesus cuidou da eternidade dele. O lançou esse paralítico para a eternidade. O que mais que Jesus fez aqui com ele? Jesus curou esse paralítico emocionalmente. Como? Por quê? Abra aqui em Mateus 9:2. Aqui não tem, mas é o mesmo texto. Mateus 9:2. Aqui vai mostrar que Mateus 9, versículo 2, que esse paralítico é o mesmo texto, mas com palavras ditas de uma forma diferente. Então ele foi curado emocionalmente. Como é que nós sabemos disso? Olha só o versículo 2, que diz assim, Mateus 9:2. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo. Não curou ele emocionalmente? Tem bom ânimo. Porque Jesus ele não tinha ânimo nenhum mais. Era paralítico, oprimido, deprimido, sem nenhuma emoção positiva, esperando talvez sua morte. Jesus, graciosamente, diz para ele: tem bom ânimo. Imagina, porque as palavras de Jesus não é como as nossas palavras. As palavras de Jesus penetram e perfuram os corações. Imagina como ele ficou animado. Para nós também, Jesus diz a mesma palavra. Ele diz assim em João 16:33. Lembra? Tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo. As nossas emoções, como as crises deste mundo, nós somos emocionalmente curados e sarados, irmãos. Jesus começou a curar ele de dentro para fora. A religião só cura a casca superficialmente, mas Jesus começa a mexer dentro. Tende bom ânimo. Eu sou o Senhor e eu criei você e agora eu vou te curar. Meu Deus. Imagina como começou a ficar ali entusiasmado o coração desse que era um filho dele. Jesus o curou emocionalmente. Irmãos, o que vocês acham que tinha por detrás dessa paralisia? O que tinha? Vamos tentar imaginar. Pensa um pouquinho comigo aqui. O que tinha por detrás da paralisia deste paralítico, irmãos? Quais eram as motivações dele, irmãos? Não tinha absolutamente nenhuma. O que estava escondido ali atrás? Estava escondido, sabe o quê? Uma possível depressão. Paralítico. Estava ali escondido um desespero. Ele não tinha esperança, paralítico, estava esperando a morte, ou às vezes até desejou a morte. Ele era um homem desesperado. A autoimagem dele estava totalmente, radicalmente destruída. Ou vocês acham que um paralítico tem uma autoimagem? E os que têm autoimagem, às vezes procuram, querer ter mais autoimagem para ser aceito ainda. E se pinta, e se maquia, não é pecado isso? E roupa bonita, e aquela coisa toda, e vai, e terno, e gravata, e para ser aceito. E esse paralítico?
As emoções desse paralítico estavam totalmente destruídas, amassadas. Ele não tinha nenhuma esperança, irmãos. Que sonhos que tinha esse paralítico? Os sonhos dele estavam todos quebrados. Não tinha sonhos. E Jesus disse para ele: tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Ele disse para Josué também: ser forte, corajoso, tende bom ânimo. Josué 1, 6, 7 e 9. Ali sempre coloca bom ânimo, porque há um tempo que nós vamos desanimar, mas o Espírito sempre vai trazer essa palavra. Então, esse paralítico estava totalmente destruído, mas ele estava agora diante do Rei da Glória, do Todo-Poderoso Senhor, que pode todas as coisas. Também, tem um detalhe importante aqui, irmãos, que eu não posso deixar de falar. Jesus também curou esse paralítico psicologicamente. Como é que nós sabemos disto? Ele chamou o enfermo, vamos lá para Marcos 2, versículo 5. 2, verso 5. Olha como que ele chamou o paralítico. Marcos 2, verso 5. Olha só aqui. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico. Qual palavra que aparece aí, irmãos? Filho. Agora Jesus curou ele psicologicamente, agora ele tinha uma identidade. Primeiro Jesus perdoou os pecados deles, restaurou a alma dele, tem de bom ânimo, e o chamou de filho, dando a ele uma identidade. Irmãos, você tem uma identidade, o que você é? Eu sou um doutor, eu sou um médico, eu sou um psicólogo. Você é uma porcaria, se não nascer de novo vai para o inferno. A nossa identidade, 1 João 3,1 diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Ser filho de Deus é pouca coisa, irmãos. Irmão, parece que a gente anda cego. Parece que a gente não celebra a vida de Cristo em nós. Dos nossos lábios parece que só sai murmuração, azedume da alma. Queridos, você é filho de Deus, você morreu e ressuscitou com Cristo, Cristo é a sua vida. Irmãos, porque esse paralítico se julgava sem nenhum valor, sem prestígio, não se sentia amado, Jesus o chamou de filho. Que palavra é essa, irmãos? Eu tenho uma identidade, agora está acontecendo algumas coisas comigo. Eu não sei o que é, mas talvez ele estava ali em lágrimas, diante do Rei da Glória, como não ficar? Mas não de tristeza agora, porque Ele converte a nossa tristeza em alegria, em folguedos, diz lá o Salmo 30, versículo 11. Na presença dEle, a plenitude de alegria, e com o paralítico não poderia ser diferente. Jesus estava restaurando aquele paralítico. Diferente da religião, né? Meu Deus do céu, misericórdia. Irmãos, nunca se esqueça disso, irmãos. Não é pouca coisa ser amado pelo nosso amado Senhor. E outro detalhe importante para nós encerrarmos aqui: Jesus também o curou espiritualmente. Versículo 5 mesmo, final do versículo: os teus pecados estão perdoados. Queridos, o pecado aqui é a pior tragédia. Pecado é a pior tragédia. É a causa primária de todas as nossas mazelas. É o pecado. O pecado, irmãos, é a pior doença. O pecado nos afasta de Deus. Uma paralisia não nos afasta de Deus, mas o pecado que com todos nós nascemos afasta-nos de Deus. Romanos 5,12 fala: assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso é que todos pecaram, todos morreram em Adão.
sem esperança, sem Deus no mundo, que Paulo fala em Efésios 2, de 1 a 3. Então, queridos, pecados não perdoados é o melhor amigo de Satanás. Deixa eu repetir. Pecado não perdoado é o melhor amigo de Satanás. Ah, meus irmãos, pecado é o veneno doce que mata o corpo e também mata a alma. Mas Jesus disse aqui: filho, os teus pecados estão perdoados. Foi restaurado esse paralítico. E uma outra coisa que Jesus fez com ele aqui, olha só aqui, versículo 10. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai. Para onde, irmãos? Para a tua casa. Agora você vai ser restituído no meio dos seus. Você não vai ser mais peso. Agora você vai ser uma bênção em teu lar. Vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisas assim. Irmãos, louvado seja o nosso Senhor. A cura dele é uma cura perfeita, é de dentro para fora. Curou primeiro o seu interior, dando a ele uma identidade, filho de Deus. Restaurou a sua alma, tem de bom ânimo, e o restituiu aquilo que o ostracismo tinha feito com ele. Agora ele voltou para a sua casa, para o seu lar, no meio dos seus, totalmente curado, não por médico, mas pelo médico dos médicos, Jesus Cristo. Amém? Vamos ter uma palavra de oração, irmãos. Pai, muito obrigado, Senhor, porque Tu és maravilhoso, Tu és grande, Tu és soberano. Nada é impossível para Ti, meu Pai. Tu tens feito coisas maravilhosas em nosso meio nesses dias. O Senhor tem falado. Nós percebemos, ó Pai, o Teu último mover de amor nesses últimos dias para com a vida da igreja, o corpo de Cristo. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem separado os seus para Ti mesmo. Obrigado porque o Senhor nos deu vida nova, vida eterna, uma nova identidade. O Senhor também nos deu, Pai, a cura da nossa alma. Estamos ainda no processo, mas nós temos a palavra de Jesus, que é bom ânimo. Muito obrigado porque o Senhor tem nos fortalecido a cada um de nós. Pai, como somos gratos pela vida eterna que Tu nos deste. Obrigado pela revelação da graça que nos levou a crer na nossa morte e ressurreição com Cristo. E hoje Ele é a nossa vida, Pai. Obrigado por esse tempo. E leva-nos guardado para os nossos lares. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém.